Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nosso vídeo de hoje se refere à matéria da Folha de São Paulo e que fala da pretensa recusa do governo brasileiro em repatriar cidadãos sul-americanos nas aeronaves que foram buscar brasileiros que se encontravam à mercê do coronavírus na China. Vou ler a nota do Ministério da Defesa, que é em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, depois eu entro com os nossos comentários. A respeito da matéria da Folha de São Paulo intitulada "Brasil se nega a retirar sul-americanos de epicentro do coronavírus e da carona polonês", os Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa sublinham a desconexão entre a manchete do artigo, de teor negativo e sensacionalista, e o conteúdo informativo do texto, que por si só evidencia a complexidade da operação e a impossibilidade de atender às demandas de transporte de mais de 80 passageiros de diversas nacionalidades. Ponto. A Operação Regresso, como reconhece a própria matéria, transportou 34 brasileiros e familiares estrangeiros em 2 aviões VC-2 da FAB à disposição da Presidência da República, desde Wuhan até a base aérea de Anápolis, Goiás. As aeronaves, como já havia sido amplamente divulgado, possuem capacidade de passageiros limitada e, considerando ainda o número de tripulantes e profissionais de medicina embarcados no Brasil para realizar exames e acompanhar os passageiros ao longo do voo, reduziu-se significativamente o número de assentos disponíveis, o que inviabilizou o atendimento, ainda que parcial, das solicitações feitas por cidadãos de outros países. Como o plano de voo das aeronaves incluía pouso e reabastecimento em Varsóvia, foi possível o transporte apenas 6 residentes da Polônia. Ressalte-se, a propósito, que o governo polonês solidarizou-se desde o primeiro momento com o Brasil e se dispôs prontamente a receber os aviões em seu território. Não houve, portanto, negação discricionária quanto aos pedidos de apoio, mas tão somente impossibilidade logística de acomodação de mais de 80 pessoas, além da dificuldade prática de transportá-los a seus diversos países uma vez embarcados no Brasil, ou de mantê-los em quarentena em território nacional. Todos esses elementos estão claros no texto da matéria em questão, saltando aos olhos do leitor isento e bem informado a distância que separa o título do texto do artigo. Em nenhum momento, por outro lado, Itamaraty recebeu manifestações de desagrado dos países solicitantes. Ao contrário, todos agradeceram a disposição do governo brasileiro de ajudar e compreenderam as difíceis condições logísticas envolvidas, que impediram, afinal, o atendimento das solicitações recebidas. Ao contrário de que o artigo tenta desconstruir, o Brasil continua a ser reconhecido, no âmbito das relações internacionais, em especial na América do Sul, como um país solidário e de elevado espírito humanitário. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa defendem a liberdade de imprensa. Prezam por uma imprensa livre, mas defendem, sobretudo, o direito do cidadão de ser bem informado. A matéria em questão presta um desserviço à população. Departamento de Comunicação Social dos Ministérios das Relações Exteriores, Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Defesa. Bom, gente, eu acho que a grande praga da nossa era, que vai durar mais que o coronavírus passa, mas a grande praga chama-se fake news, desinformação, sensacionalismo, etc. Eu canso de ver muita gente vir reclamar aqui no canal de certos veículos, principalmente na minha área que é defesa, certos veículos que são sensacionalistas. Eu sempre dou aquele conselho, meu amigo, só trocar o URL, não assiste. É bem simples. Aqui em casa, de comum acordo, nós fizemos isso, cortamos o Globo News, porque não dá mais, não tem mais condições. E eu notei o seguinte, depois que eu cortei, começo a assistir, ver outras rádios, outras emissoras aí, outros sites, etc., minha visão de mundo se ampliou, gente, porque ali é só aquela coisa, é sempre as mesmas notícias, sempre o mesmo viés todo dia. E a Folha de São Paulo é a próxima da lista aqui em casa, eu não tenho a menor dúvida disso, Porque a gente sabe que é um viés, eles não têm interesse em esclarecer, a gente já observou isso daí, não tem interesse em esclarecer o leitor. A ideia é sempre atacar o governo. Eu acho que todo governo tem que ser vigiado, tem que ser fiscalizado, O governo tem que realmente dar aquela empurrada. Mas a gente nota que não é o que está acontecendo, não é essa a intenção efetivamente do jornal. Eu nem vou colocar essa URL aqui para não ficar disseminando isso, não, tá? O Albert, ele fez
essa nota se encontra no Velho General. Esse eu vou deixar aqui o link para vocês, para quem quiser dar uma olhada. Agora eu caminho para o final dizendo o seguinte, gente. É aquela história, né? É o que disse um estadista uma vez, né? Entre um governo sem jornais e um jornal sem governo, né? Eu fico com a segunda, né? Bom, mas é aquela frase do Thomas Jefferson, né? Entre um governo sem jornais e um jornal sem governo, eu preferia tranquilamente a segunda opção. Essa frase é do Thomas Jefferson, ela está indo aí para os seus 250 anos aí, continua sempre atual. Eu prefiro dessa forma. É melhor ter essa imprensa injusta, porque o leitor pode fazer a escolha e penalizá-la, tá? Com a sua negativa em assisti-la, em comentá-la, em lê-la, etc., do que uma censura completa. Eu acho que não cabe mais, nós estamos em pleno século XXI, só que eu acho que certos jornais, certas emissoras de TV precisam acordar, porque agora vocês têm um concorrente muito forte chamado rede social. Se vocês contam uma lorota, vocês contam uma mentira e colocam uma mentira como manchete, vai ter milhares de redes sociais aí contestando isso e vocês vão perdendo a credibilidade, pessoal. À medida que se perde a credibilidade, tá? É um cheque que você dá, um limite que você tem aí de credibilidade. Depois que você perder completamente, você não recupera mais. É uma tragédia irremediável da qual boa parte da imprensa brasileira, né, está embarcando aí. Bom, pessoal, nossa dica de hoje é um DVD e Blu-ray, tá, do filme The Post, A Guerra Secreta, com Meryl Streep e o Tom Hanks. E esse filme é muito legal porque ele conta a história do Ben Bradlee, um ex-oficial da Marinha Americana que depois virou o editor responsável do Washington Post, para publicar os chamados papéis do Pentágono. Tá? Então mostra os embates entre ele e a Catherine Graham, que era a dona do jornal, para decidir se iam publicar ou não. É muito bacana porque é uma história real, tá? E é uma história que provavelmente impactou em muito os rumos da Guerra do Vietnã. Então suscita debates como liberdade de imprensa, né? Cobertura, sobre a força da imprensa junto à sociedade e principalmente essa chaga que continua aberta na sociedade americana, que é a Guerra do Vietnã. Vale a pena assistir The Post, A Guerra Secreta. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vocês vão agora no Velho General e deem uma olhada lá, tá, na nota do Ministério da Defesa. Hoje sai a segunda parte aí do Hezbollah na América Latina, exclusivo para os membros do Clube de Canais. Se você ainda não é, vamos se inscrever. E essa semana tem muitas novidades. Eu lembro que sábado tem a segunda edição do Café com Defesa, aqui hoje, dessa vez vai ser no canal Arte da Guerra, com 6 profissionais da área. 6 profissionais estarão aqui para debater os assuntos mais importantes da defesa, tá, dos nossos dias, os assuntos de defesa contemporâneos assim, mais importantes. Então nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso. É no Brasil, pessoal. Até mais.